Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira e na aula de hoje a gente vai ver algumas funções com números, tá? Funções básicas ou cotidianas ou simples que a gente pode fazer com números, ok? Então a gente tem uma tabelinha aqui bem simples, onde eu tenho algumas despesas, né, de casa mesmo, dados hipotéticos aqui, e a gente vai aprender como utilizar algumas funções de soma, média, maior, arred, continum e conte-valores, tá? É bem tranquilo de usar essas funções, e aí são bem fáceis de entender, eu diria, né? Porque, por exemplo, soma serve para quê? Para somar, né? É bem tranquilo de entender. Esqueci a palavra agora, mas não é implícito, é bem já diz o que faz, né? Isso aí. Então, por exemplo, soma. Vamos supor que eu queira, né, somar todo mundo que está aqui na coluna C da minha tabela. Como que a gente usa aqui a função soma? Eu vou colocar, né, o igual, porque para começar com uma função a gente precisa colocar o igual aqui no Excel, na célula, senão ele não vai entender. Eu vou escrever soma. A hora que eu escrevo soma, ele já aparece aqui uma lista com todas as funções que começam com soma. Então eu tenho o soma, que é o que a gente vai usar, aí eu tenho o soma quad, o somar produto, o soma C, soma sequência. Então o Excel ele já te dá a lista, quando você começa aqui com igual, das funções com a letra que você colocou ali, né? Então, por exemplo, colocar A, ele tem lá o absoluto, o acos, o acos-h, o acote, e assim por diante. Né? Se eu coloco o B, ele tem lá o base, BD, B contar e etc. Então, essa listinha aqui é a lista de funções que o Excel te disponibiliza quando você está fazendo o igual a alguma função aqui. Então, a gente vai usar o igual soma. Abre parênteses. Então, colocou o igual soma, abre parênteses, ele vai te pedir os argumentos da função. É sempre assim, você coloca a função, abre parênteses, o Excel vai te pedir os argumentos daquela função. Então, o que ele está pedindo aqui? Qual é o número 1, ponto e vírgula, qual é o número 2, ponto e vírgula, qual é o número 3? Então, quantos números você quer somar? É isso que ele está perguntando aqui, né? Quais são os números que você quer somar? E aí você tem duas formas de usar essa função soma aqui. Você pode selecionar uma célula só, ó, C2, ponto e vírgula, colocar um ponto e vírgula, e selecionar uma outra célula, ponto e vírgula, C6, por exemplo, ponto e vírgula, selecionar uma outra, por exemplo, selecionei 3 números, eu posso usar dessa forma aqui, então estou somando C2 com C6 com C9, fecha parênteses, Enter. Ele vai me retornar a soma dessas 3 células que eu escolhi. Então, essa daqui é uma forma de usar, ó, C2 com C6 com C9, isso eu posso fazer. Eu poderia fazer também, se eu tivesse números aqui, por exemplo, na célula K1 ou na célula M1, poderia somar, por exemplo, 500 aqui. Vou somar 500, né? Vou entrar nessa soma aqui, ponto e vírgula, colocar mais um número aqui, ó, K1, 500, vou somar mais 500. Posso fazer dessa forma, ou eu posso fazer somando um intervalo inteiro. O que é um intervalo? É como se você falasse para mim, não, começa na C2 e vai até o final da sua tabela, vai até a C20, C25, né? Depende de quantas células você tem. Então eu vou apagar aqui, eu vou falar para ele, eu quero uma soma que vai desde o C2 até o C, que linha é ela? C12. E aí ele transformou aqui em tabela um custo, por quê? Porque isso daqui eu estou trabalhando como tabela, né? Então como que eu fiz isso? Vamos transformar essa parte aqui em intervalo de células. Então, se não está aparecendo assim para você, né, com esse botão aqui, Design Tabela, é porque você não transformou as suas células em tabela. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou converter em um intervalo. Então, é como se eu não estivesse trabalhando agora com uma tabela mesmo, né? Só estou com um intervalo de células. Então, vamos aqui voltar aqui só para ficar igual o que deve estar aparecendo aí para você. Eu quero dizer para o Excel que eu quero somar da célula C2 até a C12. Ó, é um intervalo, então C2, 2 pontos, C12, é um intervalo. Então é diferente do ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele vai separar esse número, né? É como se fosse um outro número. O 2 pontos ele vai formar um intervalo, desde a primeira célula até a segunda célula, né? Desde a C2 até a C12. E aí ele vai me trazer a soma de todo mundo, 3.433,94. Então, a soma você consegue fazer aí dessas duas formas utilizando a função soma. A função média, para que serve? Para tirar a média.
Então, por exemplo, se eu quisesse saber a média, por exemplo, gasta dessas 3 linhas aqui, ó, da TV a cabo, da eletricidade e do gás, como que eu poderia fazer, né, de um jeito mais simples? Eu colocaria igual. Como que a gente faz a média? Vou abrir um parênteses aqui, ó. A célula C2 mais a célula C3 mais a célula C4, fecha parênteses, dividido por 3. Somei todo mundo e vou dividir por 3. Eu tenho a média ali dessas 3 células aqui. A média dessas 3 células é 124,61. Mas se eu quiser usar a função média, que facilita a nossa vida, como que faz? Vou colocar um igual a média, e aí presta atenção no acento aqui do média, se você está trabalhando com o Excel em português, né? Se não colocar acento, ele não vai achar a função média. Ó, se eu colocar média aqui, não sei como é que fala média sem acento, ele não acha a função, tem que ter o acento, tá? Então presta atenção ali nesse detalhe. Média, abre parênteses. Ele vai te perguntar a mesma coisa que ele perguntou na soma. Quais são os números que você quer tirar a média? Então eu vou querer o mesmo número aqui, ó. O C2, ponto e vírgula, o C3, ponto e vírgula, o C4. Estou fazendo esses 3 números separadamente, né? Separadamente não, estou selecionando um de cada vez. E ele vai me dar exatamente o mesmo resultado, 124,61. Mas eu posso fazer também por intervalo. Então eu quero uma média aqui, ó, de tudo, desde o C2, eu vou clicar e arrastar aqui, ó, até a C12, até a célula C12. Eu quero a média de todo esse intervalo. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar 3.433,94, que é a soma, e dividir pela quantidade de itens que a gente tem aqui. A gente tem 11 itens aqui, né? Porque se eu estou na linha 12 e a primeira linha é título, então eu tenho 11 itens aqui nessa lista. Então, quanto que é 3.433,94 divididos por 11? Vamos até tirar a prova real, vou colocar aqui do ladinho, ó. Igual 3.433,94 dividido por 11. Tem que dar a média ali, igualzinho, né? 312,18, 312,18. Então é assim que você usa a função média. A função maior, para que serve? Igual, maior. Serve para você achar, né? Achar não, para o Excel te devolver a informação, né, do maior número que tem naquele intervalo. E você pode escolher qual maior você quer, né? Você quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior? Você pode escolher esse número. Então, por exemplo, colocou aqui igual, função, né, igual maior, abre parênteses. Ele vai te perguntar qual é a matriz, qual é a tabelinha, quais são as células que eu vou procurar o maior número. Eu vou procurar o maior número dessa galera aqui, ó, da C2 até a C12, que é onde eu tenho os meus custos ali. Ponto e vírgula, K. O que é o K aqui? É o késimo número, né? É o késimo maior. É o primeiro maior? É o segundo maior? É o terceiro maior? Então eu vou colocar 1 aqui. É o primeiro maior que eu quero, é o maior de todos. Primeiro. E fecha parênteses. Então, o primeiro maior dessa lista inteira ali, o primeiro maior dessa lista é quem? É 1.759, que é o quê? É esse cara aqui, ó, 1.759. Esse é o maior número que eu tenho, que é hipoteca ou aluguel aqui, 1.759. Se eu quiser o segundo maior dessa lista, né? O segundo maior aqui, ó, vou mudar para 2. Quem que é o segundo maior? É o 543,57. Cadê? 500 aqui embaixo, que é mercado, ó, 543,57. Ou seja, você pode aqui com esse número aqui, o número K, o késimo, encontrar o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. E você pode vincular esse 2 aqui a uma célula. Por exemplo, eu quero que ao colocar 1 aqui na célula H3, né? H3, vamos copiar o formato aqui. Opa! Copio o formato, só para ficar bonitinho aqui. H3, eu quero que esse número aqui pegue o primeiro maior. Então, como que eu vou fazer? Ao invés de colocar o 2 aqui direto, né, ou 1, ou 3, ou 4, eu vou colocar, vou deletar esse daqui, vou colocar a célula H1 aqui, ó, selecionar a célula H3, desculpa, H3. O que isso vai fazer? Ele vai procurar, então, ó, nessa lista aqui, nesse intervalo da C2 a C12, o primeiro maior. E se eu quiser o segundo? Eu vou colocar 2 aqui e ele vai me trazer o segundo maior. E se eu quiser o terceiro maior? Eu vou colocar 3 aqui e ele vai me dar o terceiro maior.
Então é um jeito de você criar um ranking aí dos maiores números, né, dos números que você tem. Então, eu quero o quinto maior, aí depois eu quero o quarto maior, e vai colocando aqui os números que você quer, ok? Essa é a função maior. A função arred serve para quê? Para arredondar, arred, né? Ó, arred é assim mesmo que escreve aqui, arred. Serve para quê? Para arredondar um número com algumas casas decimais, com alguns números de dígitos, né? Então, por exemplo, se eu quiser arredondar essa soma aqui, ó, 3.433,94. Então, eu vou arredondar o que tiver em G1. É esse número que eu quero arredondar. Ponto e vírgula. Agora ele vai te perguntar em quantos dígitos, né, você quer arredondar. Ou seja, quantos dígitos ali depois da vírgula? Uma casa decimal, duas casas decimais, 0 casas decimais. Então eu vou colocar 0 aqui. Eu quero arredondar com 0 casas decimais. Então 3.433,94 arredondado, né, para cima, teoricamente, tem que dar quanto? 3.434. Vamos ver, dá um enter. 3.434, mas ele ficou vírgula 00 aqui. Esse vírgula 00 é a formatação da célula. Então aqui eu posso tirar, né, a vírgula aqui, ó. Ok? Então 3.434 é o meu arredondado. E se eu quiser arredondar com uma casa decimal só? Posso arredondar com uma casa decimal também. Então vou voltar aqui a casa decimal, ó. Então ele fica 3.433,90, porque está arredondado ali, né, com uma casa decimal. Então você tem essas duas opções, não. Essa opção de arredondar com vários dígitos aqui, ou várias casas decimais, tá? E é bom sempre tomar cuidado quando você está fazendo, por exemplo, com valores financeiros, você vai fazer uma multiplicação, e aí por causa do formato da célula, esconde aquela casa decimal e aí dá uma diferença enorme quando a gente está trabalhando com números grandes, né? Então a gente vai fazer lá 3 milhões vezes 103,54%, pode dar uma variação muito grande, tá? Então cuidado quando você for fazer ou o arredondamento ou trabalhar com as casas decimais aqui, ok? Continum, para que serve a função continum? Igual, conte.num. Ele vai contar, e num com acento, tá? Ó, eu até escrevi errado aqui, ó, continum com acento, senão ele não acha. Então é igual, conte.num com acento, senão ele não acha. Ele vai calcular, ele vai contar quantas células tem na sua lista que você escolher, tem números. Ou seja, eu vou pegar todo mundo aqui, ó, da C2 até a C12. Quantos números eu tenho nesse intervalo de lista? É para isso que serve o continum. Vou dar um enter aqui, ele vai retornar 11. Agora, preste atenção que, se eu deletar um número daqui, ele vai baixar para 10, certo? Agora, presta muita atenção quando você for usar esse número aqui, porque se eu colocar 0, ele volta para 11, porque 0 é um número, tá? 0 é diferente de não ter nada. Então, ó, sem nada tem 10. Com 0 eu tenho 11 números. Sem o 0 eu tenho 10 números nessa lista aqui, ok? Então, muito cuidado quando você for usar isso, porque 0 é diferente de nada, ok? E o conte valores serve para quê? Igual, conte.valores. Serve para você contar quantos valores tem na sua lista. E valores para o Excel pode ser texto, pode ser número, tanto faz, tá? Então eu vou selecionar todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui, da C2 a C12. No caso, ele vai bater com o número ali de 10. Por quê? Porque eu tenho 10 valores aqui, não importa se é número ou não. Mas, se eu colocar uma letra aqui, ó, pendente, ou um texto pendente, quantos valores eu tenho nessa lista? Tenho 11 valores, porque pendente é um valor também, porque isso é um valor, é um texto, é um valor. Mas o número, ele fica com 10 aqui ainda. E se eu tirar outro valor, outro número aqui e colocar pendente? O meu valor vai ficar em 11, mas o meu número vai diminuir para 10, porque aí agora, para diminuir para 9, desculpa. Porque agora nessa lista eu só tenho 9 números. E se eu colocar um 0? 0 ele vai aumentar para 10 aqui, porque 0 é um número. Ok? Então essa é a diferença entre o conte num e o conte valores. Pessoal,
essa foi a aula de hoje, tá? Esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo para você que está começando no Excel, então pratica, né? Revisa o vídeo, dá uma praticada, aplica nas suas planilhas, tá? Lembra que toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo aqui no canal, então a gente pode tirar dúvidas ao vivo com temas diversos, tá? E toda terça-feira à noite a gente tem, à noite, às 8 horas no caso, a gente tem um vídeo gravado que também sai aqui no canal, tá bom? Se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho para você saber quando eu entro ao vivo ou quando eu lanço vídeo novo, e assim você fica por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá bom? Eu vejo vocês então na próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!